Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o podcast da comunidade Hamad Xerém, Hamacast. É com grande prazer, com grande alegria que eu estou aqui com você, seu irmão pastor Marcos Paulo, e é muito bom saber que você nos dá o carinho da sua audiência, da sua atenção. Hoje o podcast está demais, você não pode perder, já pode deixar o seu comentário, curtir, compartilhar, vai ser uma bênção. E eu não estou sozinho novamente, sempre muito bem acompanhado, hoje com meu irmão Cláudio Nilo, queridão, lá da comunidade Hamad Xerém, líder da evangelização, mais conhecido como a Noite do Carinho. Meu mano, seja muito bem-vindo à paz de Cristo. Amém, a paz do Senhor. Sou o Cláudio Nilo, Hamad Xerém, e estou aí para fazer esse bate-papo com nosso pastor Marcos Paulo, amém? Muito bom, e ele hoje veio de roxo. Foi a Raquel que escolheu essa camisa? Ela que escolhe todo o meu figurino, e eu tenho aprendido a amar tudo que ela faz. Olha, rapaz, momento love do Hamacast. Pois é. Também nessa tarde maravilhosa, início de noite, recebendo meu querido de Deus, pastor Dioclésio da Silva. Ele está aqui comigo, ele é da Ponte Preta. Lá é a Igreja Ministério Atos 2, da Ponte Preta, em Magé. E ele trabalha com evangelismo de rua, com jovens. E é com grande prazer que eu recebo esse meu mano também lá do Café de Pastores, da Conexão Sudeste. Meu mano, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, muito obrigado, pastor, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Somar, né? Compartilhar a experiência e passar junto com os irmãos esse momento maravilhoso, em nome de Jesus. Muito bom. Nós sempre começamos o Hamacast, depois de apresentar os participantes, orando, pedindo a bênção de Deus para que este programa seja a resposta de Deus para a sua vida e edifique todos quantos assistirem. Nós vamos começar muito bem o programa de hoje. Vamos iniciar orando com o nosso amigo Cláudio Nilo, queridão de Deus, e no final a gente vai orar com o pastor Dioclésio. Pede meu mano para nos levar em oração. Ponha diante de Deus tudo que vai acontecer aqui, Nilo. Amém. Oremos. Senhor, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Ó Deus, para compartilhar, Senhor, de tudo que o Senhor já tem entregue em nossas mãos, Senhor. Sim. Ó Deus, que o Senhor venha se agradar do fruto, Senhor, de nossos lábios, de nossas mãos, Senhor, dos nossos corações, Senhor, que esteja voltado para fazer a Tua obra, Senhor. Ó Deus, fala ao coração daqueles que estão vendo e assistindo neste momento, Senhor. Ó Deus, este podcast, Senhor, que venha falar aos corações, que, ó Deus, o Senhor esteja fazendo o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas, e dê continuidade, Senhor. Escreve, Senhor, continua com os nossos nomes escritos no livro da vida, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém mesmo. Nós vamos começar muito bem. Quero saber como que começou essa história, Cláudio Nilo, de evangelizar nas noites, pela madrugada. Como que começou essa história, meu mano? Então, nós tínhamos um sonho, né? Há algum tempo atrás, passamos por algumas experiências, inclusive de Petrópolis, que teve aquela enchente lá. E nós tínhamos um grupo secular que recolhíamos os donativos ao mesmo que a gente faz hoje, porém a gente faz hoje com os nossos irmãos em Cristo. Recolhemos os donativos, vamos lá para casa e fazemos assim, né, com um toque especial, que nós fazemos a comida na lenha, né? Assamos a coxa sobre coxa lá, que é o frango, né? E o toque especial é esse aí. É fazer tudo de coração, como se fosse para o Senhor. Entendi. Então, deu início vocês socorrendo os necessitados lá da tragédia em Petrópolis. Acho melhor, salvo o melhor juízo, em 2022, né? O grupo reuniu e começou a subir a serra levando quentinhas, ajudando as pessoas. Foi mais ou menos isso, né? Você lembra o nome das pessoas que trabalhavam com vocês naquele trabalho, naquela época? Naquela época,
época, eu me lembro de algumas pessoas, embora tanto daquelas que também oraram e aquelas que contribuíram, indo, fazendo, foi o Eduardo, o Sandro, o Jonathan, a Cris, a Verônica, a Vera, muitos irmãos, Leandro, chegamos a fazer algumas vezes também lá na igreja, lá no Parque Paulista, alguns irmãos de lá, Vilma, a mãe do Leandro, a Georgina. Então, assim, os irmãos estavam empenhados, mas era um grupo secular que fazia. Ainda não tinha trago a responsabilidade para os irmãos, que até agora se juntaram e está nesse propósito firme de louvar o Senhor e ter um respaldo de orar. A cada quentinho que a gente entrega, a gente ora pelas pessoas. E tem pessoas que têm entregado a sua vida para o Senhor e a gente tem enchido a gente de orgulho nessa parte. Amém? Amém, perfeito, eu entendi. Lá naquele início, o trabalho era secular, ajudando as pessoas que estavam vitimizadas pela catástrofe lá em Petrópolis, e eles começaram a sentir esse carinho, essa vontade de ajudar. E ali estava um projeto embrionário que viria a ser chamado de Noite do Carinho, dando continuidade a todo esse trabalho. Meu pastor Dioclésio, fala para mim como que iniciou esse amor às almas, o trabalho de evangelização de rua, como que foi esse chamado de Deus para você? Então, eu sempre tive a possibilidade de trabalhar com jovem, né, onde eu congregar, sempre trabalhando com jovem, liderança, e quando eu comecei a pastorear, comecei a atrair muito jovem para estar congregando com a gente, né, trabalhando com a gente, e a gente abrindo nas células, nos lares, né, célula de meninas, célula de menino, e sempre enchendo. E a gente fazia, nossa igreja, evangelismo de rua, botava carro na rua, carreata, galera atrás pregando, cantando, tocando bateria, tocando realmente a buzina em Sião, levando a palavra, orando para as pessoas na rua. Eu me lembro que a gente estava dando panfletando para um culto de jovem. Foi na sexta-feira, o culto seria no sábado. Uma senhora com 2 filhinhos parou e falou assim, é política? Eu falei, não, melhor que político, é Jesus. Aleluia. É Jesus. Convidamos ela para estar no culto, né? Ela apareceu no culto com o seu Renetinho lá e foi uma benção. Então nós começamos dessa forma trabalhando, evangelizando os jovens na rua, orando nas casas, né? Nos bares, orando, profetizando, em nome de Jesus. Você sabe que eu fico observando, quando eu me converti, eu me lembro, foi no ano de 1991, quando eu tomei aquela decisão pelo Senhor, era muito comum encontrarmos aos domingos à tarde, por volta de 2h30, 3 horas da tarde, aquele sol quente, e os grupos, principalmente das Assembleias de Deus, nas esquinas, evangelizando, orando, entregando panfleto, era aquele evangelismo olho no olho, tete a tete. Hoje, nós já não vemos mais isso. Sim. Eu acho que esse recuo aconteceu e, infelizmente, a gente hoje está vivendo uma realidade nas esquinas existem barricadas, nas esquinas existem jovens desocupados, pessoas que estão usando drogas, enfim, a expansão das cracolândias, eu acho que em parte se dá pelo recuo da igreja, dos espaços que ela ocupavam. Vocês acham que isso é pertinente? O que você acha, Nilo? Bom, eu não só acho, eu tenho visto isso, né? Pelo fato até de eu ver que antigamente, se você se ouvia, quando um crente morava numa casa, que você ouvia o som alto. Às vezes até incomodava o vizinho, isso, né? Mas isso é que era bom, porque alguém está sempre ouvindo quando um louvor está sendo entoado. E eu acho que isso você não vê mais, esse louvor na casa. Eu até tenho visto você mesmo falando que essas coisas precisam voltar a acontecer. Porque muitas das vezes já está falando no coração de alguém que está sendo oprimido pelo inimigo. Mesmo que você não vá lá, mas o louvor está chegando. E é muito bom quando a pessoa ouve um louvor, ouve a palavra do Senhor. Porque nem todas as vezes está tocando louvor, está falando da palavra.
E a Bíblia já diz isso, que é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, né? Sim. E é muito pertinente isso, porque antigamente, quando nós passávamos nas ruas, os irmãos, os cristãos, estavam todos ouvindo louvores e bem alto, gerava um incômodo, algum vizinho vinha, dá para baixar um pouco o som. Inclusive, eu tenho um testemunho, porque a igreja próxima da casa do meu pai, meus pais não eram cristãos naquela época, e eles tinham aquelas bocas de ferro, e ali começava o domingo com aqueles louvores bem alto. E os meus pais eram um daqueles que reclamavam. Hoje, eles congregam nesta igreja. Aleluia. Só que, infelizmente, já não tem mais aquela boca de ferro, já não tem mais aquele alto-falante que ficava ali, né, proclamando os louvores, enfim. Meu caro Dioclésio, você também faz o trabalho com os jovens, né? Você vê a diferença do trabalho com os jovens e o trabalho com pessoas de mais idade? Como que você vê essa distinção? Na verdade, tem que trabalhar os dois juntos. Tanto jovem como mais idade. Só que, porém, são trabalhos específicos. Trabalhar com jovem é uma pegada. Com jovem é aquela força, alegria, vão para dentro, vão embora, tudo é na força. Pau né? para toda obra. Exatamente. Já os mais velhos, não. Já são mais devagar, entendeu? É o tempo deles. É o tempo deles. Até porque o jovem, geralmente, só estuda e curso, né? Então, tem mais tempo para poder trabalhar. Então, os grupos que mais na igreja funcionam mais é os jovens. Por causa de quê? Porque eles são a força. A Bíblia fala que os jovens correrão e não se cansarão. Né? Os anciões terão visões. Né? Ou seja, o jovem vai correr, os anciões vão dar o quê? Equilíbrio, conselho, para correr certo, no momento certo. Então, é um trabalho específico, mas, porém, pode trabalhar junto. Né? Junto com os jovens, os mais velhos, também com os jovens, também junto, dá certo também. Isso é muito legal quando o trabalho ele é feito com equilíbrio, a experiência dos mais antigos e a força Exatamente. dos mais jovens. Exatamente. Aí dá certo. Agora nós temos um problema na atualidade, porque às vezes os mais antigos, eles privam os mais jovens de fazer o trabalho de evangelização, de avançar, de ir. Tem muita burocracia, às vezes, infelizmente, essa é uma verdade, pessoas desanimadas, de idade desanimadas, impedindo que, às vezes, os jovens avancem. A gente precisa de saber ter esse equilíbrio. À medida que nós vamos envelhecendo, nós precisamos treinar, preparar para que o jovem ele vá avançando, né? Então, inclusive, eu quero falar um pouco aqui da Noite do Carinho. Nós preparamos aqui um vídeo, pedi aqui o Patrick para a gente lançar o vídeo, mas o nosso microfone vai estar aberto aqui, porque ninguém melhor do que o próprio Cláudio Nilo para falar um pouco. E esse vídeo é surpresa para o pastor Dioclésio, para o Patrick, o pessoal da técnica aqui. Vamos colocar o vídeo? Vamos? E o Nilo vai falando para a gente o que é esses momentos. Bom, aí lá na frente da favela do Lixão, estamos reunindo aí com um pessoal que agora já está nos conhecendo, né? Quando eles nos veem, eles já vêm fazer a fila, participa ali daquele primeiro momento que nós oramos, cantamos alguns louvores, alguns até participam, né? Verdade. E depois que nós oramos por cada um, aí você vê aí o William, esse daí entregou a vida para o Senhor lá, chorou. O William, o do cajado? Isso. Chorou. Eu vi verdade nessa entrega. Infelizmente, não tivemos um tempo hábil e nesse inteirinho, né, o inimigo trabalhou na vida dele e a gente não conseguiu fazer o contato, ao qual já tinha marcado um horário para ir buscar. Você foi buscá-lo, mas ele não estava no local. Não estava lá no local. Foi o período, né? Até do local de acolhê-lo, nós não tínhamos, mas glória a Deus que... Fechamos uma parceria hoje, né? Glória a Deus. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas tem uma outra foto ali que o Cleiton está com você, acolhendo um morador de rua. Aquela foto da direita. É a mesma pessoa? Isso. É a mesma pessoa, né? Vamos para a próxima foto? Essa foto, Nilo. Bom, essa foto aí foi agora da última, né? Cada
cada vez que nós vamos para o local é uma experiência diferente. Verdade. É o mais interessante. Aqui está a Camilinha. A Camilinha, quando chegou lá em casa, eu senti uma presença de Deus quando essa varoa chegou. É importante eu fiquei dizer, porque todo arrepiado. as pessoas não sabem quem é. A Camila é uma irmã que é líder de célula, congrega conosco, e ela tá nessa foto dando carinho para um morador de rua que foi receber a quentinha. Ó. Ela tá ali à nossa direita, de calça jeans, abraçando, a gente abraça, a gente acolhe, a gente dá ouvido, acolhe a pessoa, ouve o que ela tem a dizer, ora por ela. Por isso que a noite é do carinho, não é só de levar o alimento. Alimento, mas muito carinho, muito amor. A pessoa se sai de lá constrangida pelo amor de Deus, né, Nilo? É verdade. E o mais interessante é a gente saber que tá ali, ó, o Carlos, o Rony, a Cris, quem é ali no fundo? O pastor, né? Eu tô de fundo lá, mas tem aqui também... Quais os nomes aí? O Vladimir. Nesse dia, nós recebemos o apoio dos irmãos lá de Santa Cruz da Serra. A Marcileia tá ali também no bojo. Nós temos aqui aquele irmão que é de uma igreja lá de Caxias, eu esqueci o nome dele agora, mas ele já nos acompanhou 2 vezes, né? E os moradores de ruas e transeuntes que recebem o amor, o carinho, aqui fazendo uma fila, onde a gente ora por cada um deles e os abençoa com a presença de Deus, depois com alimento também. Muito interessante é que quando nós estamos lá, tem alguns que comem e não vão embora. Eles ficam lá participando, continuam, porque né? Eles ficam ouvindo, até louvando junto conosco, para o próximo que vai receber. É verdade. Vamos para a próxima foto? Vai ser o vídeo ainda? Tudo bem. Nós temos um vídeo, e esse vídeo ele é muito emocionante, porque traduz bem o que é essa noite do carinho. Então, o Patrick vai pôr aqui pra gente o vídeo. Eu queria que você que está em casa agora assistisse com muita atenção agora, porque eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração. A Noite do Carinho nasceu de uma junção já de um desejo que nós tínhamos antigo, e quando o Nilo veio congregar conosco, ele tinha a mesma visão também, já sonhava, desejava fazer isso. Inclusive ele já teve experiências anteriores de atender pessoas na enchente, levando quentinhas, e a gente brotou esse desejo de evangelizar à noite, levar a palavra de Deus, levar o alimento, a quentinha para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, dar um pouco de dignidade para essas pessoas. A gente lá tem a oportunidade de abraçar, de amar, demonstrar o amor de Cristo, não só falar do amor de Cristo, mas manifestar esse amor que está sobre nós. É o que nós entendemos que precisamos fazer, praticar, cumprir o ID. Vemos pessoas em situação muito deplorável, crítica, também usuário de drogas,
Eles chamam de cracudo, né? Vulgarmente chamado de cracudo, mas são pessoas, seres humanos. Algumas experiências que a gente tem tido de conversar com parentes que perdem o contato com eles é algo extraordinário. Alguns que não sabiam nem que os parentes estavam vivos, e a gente ali faz uma triagem também na evangelização. Alguns a gente consegue pegar o contato e continuar o processo de evangelização, de libertação, depois do discipulado, quem sabe. É um trabalho que nasceu no coração de Deus e que tem transbordado em nós. Então a gente tem tido a oportunidade de Deus de amar e demonstrar esse amor na prática para pessoas que estão na rua, né, nessa situação. E interessante, Marco, o que você está falando aí, a gente está justamente indo acompanhar de perto o trabalho de vocês e para trazer, né, essa realidade, né, que muitas vezes as pessoas tentam camuflar, de alguma forma camuflar, né, ou fingir que não existe. E é muito importante para você que está em casa, que está vendo esse vídeo, vai ver um pouco desse trabalho, né, porque aqui é praticamente 10% do que é feito. Esse trabalho já começa desde cedo na preparação das quentinhas, na mobilização de pessoas que ajudam, né, com esse trabalho. E a gente está indo justamente para, não simplesmente para fazer uma filmagem, mas para mostrar para as pessoas que ajudam, doando, né, de alguma forma ajudando esse trabalho, para que realmente elas vejam que o trabalho está sendo feito. Sim, sim. Normalmente, Jefferson, a gente não filma, porque o propósito não é buscar algum tipo de vantagem ou glória em cima da necessidade alheia. Esse não é o propósito. Só que quando a gente filma e registra, como você está fazendo, a gente tem a evidência social do trabalho que está sendo feito, o que dá credibilidade ao trabalho, e depois pessoas se unem a nós fazendo doações, que a gente não pede dinheiro, mas as doações dos mantimentos para serem cozinhados. Nós dividimos em 3 equipes. Uma equipe é a que, como o Nilo estava falando, que é muito difícil reunir o pessoal para poder cozinhar, preparar durante todo o dia. A segunda equipe é uma equipe que agora, nesse exato momento, a gente está indo, ela está orando. Os irmãos da intercessão estão na igreja orando, liderado pela Almerinda, Catarina, a irmã Ana Angélica, Orlando. Os irmãos estão lá orando. E a terceira equipe é essa aqui, que a gente diz que é a retaguarda, né? Pessoal que está indo para a rua, pessoal que está indo lá no confronto, no combate, que a gente, no contexto geral, chegamos do trabalho, nos unimos, nos preparamos espiritualmente já durante toda a semana, e hoje a gente reúne, ora, Deus faz os ajustes, orienta os irmãos, e nós vamos levar o amor, levar a palavra de Deus, a oração, o alimento espiritual, o alimento material, e quando nós voltarmos, você vai ver os resultados desse trabalho. São pessoas que receberam o amor, receberam a oração, tiveram um pouco mais de paz de espírito, pessoas que nós conseguimos evangelizar, semente foi lançada naquele coração, e cremos, umas sementes vai cair em solo rochoso, outras a ave de rapina vai levar, outras sementes elas vão cair em boa terra. Ainda tem aquelas que caem entre os espinhos, mas vai ter aquela semente que cai em boa terra, e essa produz fruto, e muito fruto, a 100 por 1. E cremos nesse intuito que Deus está nos levando. Nossa vida agora é resposta para a vida de alguém. Nós somos como uma voz profética que clama no deserto. Eu creio nisso e tenho motivado os irmãos, estimulado a isso, para a gente ir levar a palavra da verdade. A noite, a madrugada é toda nossa, e creio que essa noite o diabo perdeu e o Senhor Jesus será engrandecido. Amém? Chegamos aqui, centro de Caxias. Vamos lá, pessoal, nossa missão de hoje. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Deus, estamos chegando ao final de mais uma Noite do Carinho. Não só eu, mas essa galera toda aqui. O Nilo, ó, batalhou um montão e a gente hoje, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, vimos a manifestação do poder, da graça, do favor do Senhor. Pessoas que pediram para ir para o centro de recuperação, em nome de Jesus levaremos na segunda. Irmãos que ficaram de nos visitar em Xerém para estar lá junto conosco, buscando o Senhor. E Nilo, esse trabalho lindo da Noite do Carinho, Nilo. Glória a Deus, ficou muito bom. Hoje Deus nos deu tudo aquilo que a gente precisava, inclusive estratégia para continuarmos. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. De repente, na próxima Noite do Carinho, você vai estar aqui conosco, demonstrando amor, evangelizando, ó. Noite do Carinho! Glória a Deus. Que satisfação de ver essa turma animada. O Cleiton, o Carlos, o Danilo, o Príncipe, o Wendel lá no fundo, pastor também. Eu me alegro muito que o Senhor tem nos dado essa direção, tem dado a coordenação do pastor que está ali. Não falta, pode ser a correria que está, ele está lá junto conosco. Eu tenho me alegrado muito no Senhor pela sua vida, estou falando agora pela primeira vez. Você tem me incentivado muito com isso e não ter faltado nenhum dia. Eu glorifico o Senhor pela sua vida e vou continuar orando por você, que você tem sido um instrumento verdadeiro nas mãos do Senhor. Mano, eu não tenho palavras para falar, porque, tipo assim, às vezes você está inserido nesse contexto e a gente não tem dimensão do que está acontecendo, do Espírito de Deus que nos envolve. E eu acho que quem mais recebe somos nós. Exatamente. A cada noite uma experiência diferente, né? Deus está mandando as pessoas certas. Agora a gente acabou de fazer a parceria com o pastor. Daqui a pouco vamos falar um pouco dele. Não sei, talvez seja até pertinente falar agora. Lá do CRASP, Centro de Reabilitação Aviva-te Semear de Piabetá. Eu acho que chegou o tempo, meu irmão, de a gente não ficar só falando do amor de Deus, mas a gente manifestar esse amor. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta em si. Então nós, às vezes, ficamos vendo pessoas em templos bonitos, suntuosos, comemorando o 15º aniversário do grupo das irmãs, 56º aniversário do grupo de jovens, mas não manifesta o amor pelas vidas, pelas almas, pelos perdidos. Então, eu tenho colocado no meu coração, e o Cláudio me encorajou, porque era algo que eu queria muito participar, fazer, e ele veio incendiado. Eu fico assim, olhando, às vezes, esse desejo de amar, de evangelizar, de servir. A gente não vê mais nos nossos dias. A gente não vê mais isso acontecer. E Deus está incendiando a gente para servir, para nos doarmos, entregar o resto de vida que temos pela causa do Evangelho, pelas vidas. Jesus nos ensinou isso. Nosso maior modelo e espelho foi Jesus, quando ele multiplica os pães, quando ele multiplica os peixes, quando ele diz, deixe vir a mim os pequeninos. Sabe, pastor Dioclésio, irmão Cláudio, eu vejo, fico muito emocionado, lembrando cada vida, cada alma daquela ali, uma história. Aí eu lembro das conversas, a gente com eles ali, não tem como não se emocionar. Alguns que a gente conseguiu levar para o centro de recuperação, por exemplo, o Tadeu, que agora, nesse momento, está no centro de recuperação. Glória a Deus. Mano, teve um que nós levamos para São Paulo, porque o único centro de recuperação que tinha vaga era em São Paulo, levamos para São Paulo. Mano, um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Isso tudo vai virar testemunho. Valeu muito a pena. Top, top. Pô, mano. Ó, eu tô lembrando aqui que no início, o diabo sempre joga setas, né? E eu sempre falando, pastor, tá pesado, eu tô ficando cansado e preciso de pessoas para ajudar, porque lá para fazer 10 quilos de arroz, 8 quilos de feijão, assar 40 quilos de coxa e sobrecoxa, e o contingente é pouco. A palavra já fala isso. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Então, assim, e Deus tem enviado a quantidade certa e tem animado. E passou alguns dias e o próprio Espírito Santo vem falando ao meu coração e me tranquilizou nessa parte quanto ao fazer, que nem mais por isso eu trabalho com o que tenho, com o que o Senhor envia, e isso tem tido um valor muito grande dentro do meu coração, que eu consegui entender que essa obra ele entregou para nós fazermos, e se nós não fizermos, vai vir outro e vai fazer. Então, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém. Sim, pastor Dioclésio. É muito top esse trabalho. São histórias de pessoas perdeu a esperança, perdeu família, Verdade. né? Às vezes não está ali porque quer estar, porque a situação levou para esse caminho. E sabendo que é uma parte espiritual também por trás disso tudo, influenciando vida, acabando com vida. E quando a igreja vai fazer a parte dela, que é estar na rua, às vezes quando a igreja avança, o diabo tem que recuar. Mas quando a igreja recua, o inferno avança. E eu quero me comprometer, tá? Amém. Não posso estar com vocês. E às vezes a gente não está nem presente, mas a tua oferta vai estar presente. Amém. Então, a oferta, às vezes você não vai, mas a tua oferta está evangelística. Ajuda com doação, com mantimento, Glória a Deus. com roupa. Isso é muito importante, porque te vê a pessoa precisando. O Senhor ele fala, tive fome, não me deste de comer. Tive doente, não me visitaste, tive preso, não foste me ver. Então, quando é isso? Quando vai para o pequenino. E uma vez eu ouvi uma reflexão muito bacana, que Jesus foi convidado para jantar na casa de uma pessoa. E quando essa pessoa preparou um banquete, preparou um frango assado, botou na mesa, só que antes de Jesus chegar, chegou um mendigo pedindo comida. Aquele homem fala, cara, esse jantar é para Jesus, mas não é quem peça do frango, toma. Ele foi embora. Chegou uma prostituta, também com fome. Mas esse frango é de Jesus. Aí tirou um pedaço de frango, deu para a prostituta. Chegou um menino de rua pedindo comida. Resumindo a história, acabou o frango, acabou a janta. Jesus chega. Ele fala, Jesus, eu estava esperando o senhor aqui, o jantar prontinho, mas chegou pessoas com fome. Ele falou, não, já jantei. Por quê? Eu sou aquelas pessoas que você alimentou. Glória a Deus. Isso não tem preço. Você ajuda a vida, a pessoa. Eu lembro um dia eu estava no centenário, na igreja que eu fazia parte dela, e chegou um morador de rua, todo sujo, defecou na roupa, e por uma porta da igreja, e eu comecei a conversar com ele, convidei ele para entrar. Ele falou, não, você pode entrar. Ele falou, mal estou sujo, mas pode entrar. Ele tem um culto, ele falou, você me dá um abraço? Eu falei, dá um abraço. Que as pessoas estão se sentindo tão desprezadas que ela tem medo de se aproximar do outro. Sabe, foi uma experiência tão boa, tão boa. Eu fiquei fedendo também, mas foi tão gratificante. Aquele cheiro não era nada. De uma vida querendo somente um abraço, uma mão para ajudar ela. Esse trabalho é muito importante. Parabéns, parabéns. Pastor Dioclésio, Parabéns. você me fez lembrar aqui algumas histórias que vivemos lá. E eu vi uma ministração agora há pouco tempo, o irmão estava testemunhando. Ele estava lavando, limpando a igreja, ele era um dos pastores, os irmãos estavam todos trabalhando, preparando, domingo depois da escola bíblica. E de repente chega um mendigo na porta da igreja e alguém chamou o pastor, tem uma pessoa aqui que ele olhou, era um mendigo, ele pensou assim, poxa, esse mendigo vai ficar pedindo as coisas aqui. Mas o mendigo veio e falou assim, eu queria entregar meu dízimo. Meu Deus. Ele olhou e falou, você queria entregar o quê? O mendigo disse, o meu dízimo. Aí ele recebeu e ficou deslocado, porque ele fazia um julgamento, um juízo, e na verdade aquele rapaz veio trazer o dízimo dele. Aí o rapaz virou para ele e falou assim, eu hoje não tenho mais família, não tenho pai, não tenho mãe, mas o meu pai me ensinou que de todo o dinheiro que eu ganhasse, eu desse o meu dízimo. Aí ele perguntou, mas por que você escolheu dar o dízimo aqui nessa igreja se você não congrega aqui e tal? Aí ele disse assim, um dia
eu estava pensando em dar cabo à minha própria vida pelo sofrimento que eu estava passando. E eu estava procurando alimento numa feira e tal. E uma jovem, aí falou o nome da jovem, ela sentou do meu lado e começou a conversar comigo. Me deu o que comer e ela é dessa igreja aqui. Aí disse assim para ele: todas as pessoas podiam ser iguais a essa irmã que me deu atenção, que conversou comigo. E eu quero entregar o meu dízimo aqui nessa igreja, porque ela é daqui. Quando ela me deu atenção lá que acabou, ela me trouxe para um culto que tinha aqui. E eu participei de um culto aqui naquele dia. E disse assim: a minha igreja é aqui. Meu Deus. Isso chama a minha atenção porque isso não é uma ilustração, isso não é uma história, isso aconteceu de fato. O irmão testemunhou, o pastor testemunhando o que aconteceu, o vídeo está viralizado na internet. E essas são pessoas que são invisíveis para a sociedade. Os políticos não veem porque elas não votam. As igrejas não veem porque elas não dão dízimo em regra. As pessoas não as amam porque elas andam com fedor, com má aparência. São pessoas que são invisíveis. Mas como Jesus, essa história que você conta, como a palavra conta, Jesus vai dizer: olha, eu estive nu e não me deste de vestir. Eu estava com fome e não me deste de comer. E quando vocês fazem bem a esses meus pequeninos, a mim me fizeste. E aí eu me lembro de um monte de histórias da gente na ponta aqui da Noite do Carinho, lá na ponta, entregando e ouvindo as histórias deles. Eles só querem alguém para ouvir, para orar por eles. Eles só querem um ombro. Eles só querem se sentir gente. Eles só querem se sentir amados. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu poderia definir a minha vida antes e depois da Noite do Carinho. Depois que eu estive na África e vi a necessidade das pessoas lá, e depois que eu estive na Noite do Carinho, eu vou falar uma coisa aqui, talvez erre por muito pouco, mas a necessidade que eu vi na África, eu vi naquelas pessoas ali, no lixão. E às vezes, pastor, às vezes você vai assim, cara, eu não posso, mas o pouquinho que você fizer faz diferença. Eu estava trabalhando na minha cidade que eu trabalho, e eu fiz meu trabalho, estou vindo embora, estou vendo a mãe sentada no chão, com um bebê no colo, pedindo ajuda. Eu passei para lá e o Espírito Santo me incomodando. Volta e ajuda. Eu estou andando para lá e para cá, o Espírito Santo, volta e ajuda. Pensa na sua neta. Eu falei: senhor, mas não tem um dinheiro aqui? Eu falei: você tem. Olha a tua carteira. Eu estava com o meu cartão. Eu voltei lá, falei: o que você precisa? Eu preciso de leite e fralda. Fui lá, comprei o leite e a fralda. Falei assim: toma, cuida dele. Cuida dele. Espírito Santo, agora sim. Agora você está liberado para poder ir embora. Só consegui ir embora depois que eu ajudei. Deixa eu contar uma coisa para vocês que é um pouco de contrassenso. Um outro lado da história. Porque tivemos uma experiência agora há pouco tempo de uma pessoa que nós pegamos, inclusive, em uma situação como essa. Nós alugamos casa, demos de comer, e a pessoa jogou para o alto esse amor, essa ajuda, essa dedicação. O cuidado que temos que ter é de não permitir que essas pessoas que não aproveitam a oportunidade, que nos ferem, que são ingratas, a gente tem que ter cuidado para que elas não acessem o nosso coração e os bloqueiem. Sim. Porque ao passo que uma pessoa ela utiliza de maneira fraudulenta essa ajuda, porque está só querendo se aproveitar, querendo a bênção e não o abençoador, e a gente tem que ter cuidado para que nós não venhamos fechar o nosso coração. E teve um deles que falou assim: pastor, eu fui ingrato com o senhor. Eu falei: não, meu filho, você não foi ingrato comigo. Você foi uma escola para mim, uma lição. Você foi uma faculdade, você me ensinou coisas. Nem que saiba tudo o que eu não devo ser, mas eu aprendi com ele. Mas eu não posso deixar que aquele mau testemunho, que aquela pessoa me contamine, porque a Bíblia diz que o homem bom tira do seu tesouro coisas boas. O homem mau tira do seu mau tesouro coisas más. Cada um só dá o que tem. E infelizmente o que ele tinha para dar foi aquilo.
Ele vendeu o botijão de gás da pessoa, quebrou a TV da pessoa, saiu e fechou a porta. Chegou a falar mal da gente em alguns momentos, sim, mas eu não posso deixar que isso feche o meu coração. Eu tenho que ver que isso faz parte do processo. Vamos encontrar pessoas e pessoas. Ao passo que temos o Tadeu. O Tadeu estava lá nessa situação de vulnerabilidade. Pergunta o Nilo como ele abriu o coração, como ele quis vir. Ele saiu de madrugada andando, veio, o Cleiton o recebeu, levamos ele, internou. A última vez que eu vi, ele me abraçou com uma alegria, com lágrimas nos olhos, falando obrigado por ter me tirado daquela vida. Eu vou aproveitar essa oportunidade, pastor. Já estava até mais coradinho, né? Lembrando aqui do que o pastor falou sobre, né, algo que às vezes nos incomoda, e a gente, para não se comprometer em só fazer ato religioso, de só fazer, não, só fazemos aqui, como tem muita gente que quando chega na ceia de Natal, ó, só pode comer depois da meia-noite. Eu nunca tinha visto um morador de rua no Parque Paulista, e naquele dia da Noite do Carinho, uma pessoa parou bem na frente lá de casa e ficou lá. E eu olhei assim, olhei para minha esposa, ela falou, tá vendo ali? Eu falei, tá. Começou aqui agora. Ô, Alexandre, príncipe, pega uma dessa daí já. Pode começar. E foi muito interessante, porque se nós vimos, nós temos responsabilidade. Foi igual a última sexta-feira, quando acabou, eu até... vou pedir perdão ao vivo para os irmãos lá, que eu não deu nem para cumprimentar, porque a gente, quando estava voltando, vimos uma pessoa mexendo no lixo. Eu falei, Eli, ainda tem alguma coisa lá, não tem, meu bem? Ela foi lá, fez uma quentinha rapidinho. Quando a gente voltou, já tinha ido embora. Eu falei, o curto espaço, a gente precisa ser mais ágil. Então, assim... mais cirúrgico, né? Mais cirúrgico, mais... Embora a gente foi... É curioso, ele está falando aqui, só para lembrar, para não perder, quando nós encontramos pessoas, porque assim, você dissemina a palavra lá, ora por todos, dá a comida, alguns querem sair daquela situação de vulnerabilidade, eles não estão ali porque querem, eles estão ali porque caiu. E quem cai, não cai porque quer. Um pecado, uma situação ou outra. E aí, o que aconteceu? Encontramos agora, a gente sempre conversou sobre isso, precisamos de um lugar para levá-los imediatamente, acabou a evangelização ali, já levá-lo para o centro de recuperação ou para o abrigo. Dá um destino, né? Dá um destino. Exatamente. Temos uma palavra de vida, mas não dá para dar um tapinha nas costas e falar vai em paz, sem fazermos nada. Porque vai acabar comer aqui agora, depois sentir fome de novo. Vai matar a fome e vai sentir fome de novo. A Bíblia diz que por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E está se esfriando. Por quê? Porque você vê, às vezes, que o senhor falou aqui muito sério, não deixar que as ingratidões fecham seu coração e ferem. E fecha mesmo. Por quê? Às vezes você ajuda alguém, ele pega que a tua ajuda, troca por uma droga, troca por uma bebida, aí você fala, não vou ajudar mais. Logo vem isso na mente, não vou mais ajudar, porque eu vou dar, vai trocar. De repente vem outro que está com fome mesmo, que precisa, e a gente deixa de ajudar. Eu tive a experiência, aqui perto mesmo. Eu parei para fazer um lanche, eu e meu discípulo, e um jovem pediu uma coxinha. Automático. Não tem. De automático. Porque sabe que é 7-1. A gente já pensa, já faz o pré-julgamento que é 7-1. O meu discípulo foi e pagou. Aquilo foi um tapa na minha cara. Falei, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Eu com o meu discípulo, ele me ensinando. Eu falei, me perdoa, meu discípulo. Me perdoa porque aqui eu vacilei. Vacilei. Por quê? Por muito se multiplicar o nosso amor vai esfriando. E o senhor falou uma coisa certa. Não pode deixar que essas coisas fechem o nosso coração. A gente tem que ter maior cuidado, rapidinho, só para... Eu estava procurando emprego naquela ocasião, estava desempregado e só tinha o dinheiro da passagem. Eu me lembro que estava no ônibus na Central do Brasil e naquela época tinha um lanchinho de R$2,50. Vinha um copinho de Guaravita e um biscoitinho. Era tudo que eu tinha. E aí eu comprei o biscoitinho, o copinho de Guaravita, estava no ônibus comendo e de repente me aparece o necessitado.
Ele olhou para mim, moço, me ajuda, eu tô com fome. Eu olhei para um lado, por outro, não tinha nada, só tinha aquilo ali. Eu fui, dei o biscoito e dei o copo de Guaravita para ele, que eu ainda não havia mexido no Guaravita. Ele pegou, abriu, começou a beber, comeu o biscoito, daqui a pouco ele olhou para mim, como eu estava dentro do ônibus, e ele do lado de fora, ele olhou para assim, a janela para mim e disse assim, aí, tio, eu já comi desse daqui, é ruim pra caramba. Você me fez lembrar. Eu olhei para ele e não podia fazer mais nada, já tinha dado. Justamente nessa direção aí, eu estava comendo um lanche com meu pai lá em Santa Cruz. Salvo engano, não sei se foi Santa Cruz ou no centro de Caxias, mas enfim, a situação foi o seguinte: chegou um rapaz, pediu um dinheiro, meu pai falou assim, dinheiro eu não te dou, mas eu pago um lanche para você, você quer? Ele, então eu quero. Aí pegou o lanche, bebeu, e ele deu uma mordida e jogou o lanche todinho fora. Pensa num Cláudio Nilo revoltado com aquele garoto. Meu pai falou assim, ó, você não vai falar nada, porque eu já dei. É dele, ele faz o que ele quiser. Dali eu tomei uma lição para mim, porque quando a gente dá, a pessoa vai fazer o que ela quiser, porque você já deu. Já deu. Você não pode dar e querer ficar controlando a pessoa. É por isso que eu vejo hoje, dentro das igrejas, um enforcamento para alguns não crescerem, porque dá algo para ela fazer, mas fica controlando. Não, isso aí não pode, não vai para lá, não vem para cá. Então, aquele ide que Jesus falou, ide e pregai o meu evangelho. Tem gente impedindo. Tem gente impedindo. Verdade. E vira assim um pé no freio. Eu estava ouvindo o Luiz Hermínio ministrando uma palavra, aquilo me chamou muita atenção. Ele disse que a obra de Deus é semelhante às pipocas que a gente põe dentro de uma panela e sacode. Todos os grãos do milho que está ali dentro foram submetidos ao óleo, ao sal e ao calor do fogo que acende. E aí começa a pipocar. No início é pau, 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 e tu sacudindo. E pau, 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 pau. Só que chega um momento que os estouros são esporádicos. Pau, 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 pau. E aí você abre a panela e vai tirar as pipocas. Aquele monte de pipoca está em cima quando você tira, embaixo tem um monte de caroço que não pipocou, de milho que não pipocou, que não estourou. Aí ele diz assim, essas de baixo só não estourou porque as de cima estouraram e não saíram. Se elas estourassem, saíssem e deixassem as de baixo estourar, mas o efeito de sufoco daquela quantidade impede as de baixo de estourar. Qual é a lição que ele tira? Ele disse, a lição, irmão, você estourou, sai de cima para que o outro estoure também. Você está com o teu ministério estourado, funcionou, sai de cima agora. Que já, só você não atrapalhar, só você sair de cima, já vai ajudar que o outro estoure. Mas nós estamos vivendo uma geração que o teu ministério estoura e você impede o outro de estourar também. Então, o meu estourou, eu tenho que ajudar o dele a estourar. Sim. O dele estourou, vai ajudar o teu a estourar. Deveria ser assim. Então, hoje vivemos um momento em que as pessoas estouram, mas elas não deixam os outros estourar, fica controlando, fica em cima, sufocando. Eu creio que um dia essas pessoas prestarão contas a Deus por ser empecilho, viraram pedra de tropeço na vida de alguém, no ministério de alguém. A igreja poderia ir muito além, mas elas foram as pipocas de cima que estourou e tinham certeza que tinha que ficar por cima. E aí quando todo mundo sair, tem um monte lá embaixo que não estourou. E um detalhe, que elas perderam o time, elas não estouraram mais. Aquelas não servem mais para nada. Meu Deus. Elas nem dão para plantar, nem estoura mais, fica triste ali, amuada. São ministérios enterrados, são pessoas que estão paralisadas porque alguém achou que tinha que ficar em cima controlando. Sufocou, né? Sufocou. Que coisa, hein? Que história. É verdade. Bom, nós temos aqui um vídeo também. O Nilo ia falar não, né? Que nós temos um vídeo aqui do trabalho, a continuidade desse desdobramento, que quando a gente tira da rua, leva sempre para algum centro de recuperação. Então, tem algumas pessoas que estão hoje na Fazenda Paraíso, que é o nosso contato primário, e
eu queria mostrar aqui as imagens, as fotos do trabalho lá na Fazenda Paraíso. Aqui é lá na Fazenda Paraíso, ó. Ali está o príncipe orando, eu estou aqui orando, conversando com alguns, e o Fran conversando com o jovem ali, e o Nilo aqui tirando algumas fotos, né, Nilo? Tem alguma outra foto? Interessante, Só aqui, rapidinho, né? Sim. Esse rapaz aqui, ele nos fez chorar. Esse garoto aí, boné, né? ele toca violão, ele toca esse negócio aqui, eu não sei o nome. Carrão. Rapaz, Não é um carro esse grande, garoto, não, um carro, um instrumento. Deus deu talento para esse rapaz. Se algum dia ele estiver vendo, mas você é benção para o Senhor. Se você ainda não se voltou, como você falou daquele dia que voltaria, que estaria aos pés do Senhor, volte enquanto é tempo. O dom que Deus te deu, uma hora ele vai te perguntar aonde você usou, como você usou. E naquele dia ali tu foi bênção para o Senhor. Tu foi canal de bênção na vida dos outros que estavam lá igual a você. Usa esse talento que o Senhor te deu. Segura aí, varão, que é pra tu. A Bíblia diz assim, não apagueis o dom que há em ti, né? Lindo. Então tá aqui uma foto de um dos nossos encontros lá na Fazenda Paraíso, que a gente sempre vai no terceiro domingo de cada mês. Inclusive, a gente agora vai dar uma reformulada, porque nós passaremos a ir também lá no CRAS, né? CRAS não, como é o nome? Me ajuda, Wendel. Deixa eu ver aqui. O nome do local é CRASP. Centro de Reabilitação Aviva-te Semear em Piabetá, CRASP. Né? Então, assim, é bem interessante o trabalho. Bom, agora também tem um desdobramento do trabalho de evangelização, que é o batismo. Esse ano de 2024, nós já fizemos 2 batismos, né? A gente vai pôr a foto aqui do último batismo, para o pessoal ver a gente lá com a família de Deus, ó, junto com os irmãos do Pilar, pastor Fábio Pereira, a nossa querida Aparecida, o príncipe está lá, a gente todo feliz. Ó. Tem os jovens lá atrás, o Wendel, inclusive, se batizou. Pedro, está lá o Pedrão. Olha que alegria, gente. Isso é um momento muito especial, porque para a gente é um ápice, né? Faz todo um trabalho evangelístico e depois a gente vem comemorando com os fechos. Bom, apresentamos aqui alguns vídeos, algumas fotos, o pessoal já viu. Eu tô com algumas perguntas para fazer aqui, mas aí eu quero começar com o pastor Dioclésio. Como que você mantém a paixão por evangelismo? Tem que ser pegando a palavra de Deus, cara. Porque vendo o ID de Jesus, porque ele foi exemplo de evangelismo. Jesus sempre se preocupou com a causa do mais necessitado, da causa que precisa. Né? Se a gente for ver na Bíblia, é da causa social. Né? A causa social, Cristo sempre se preocupou com isso. Né? Ele fala da comida que tem fome, da roupa que está nu. Né? A multiplicação do pão e peixe ali foi fora de série, porque o pessoal não tinha para onde ir, em cima da montanha, né? Não tinha onde comprar. Ele pode ver quem tem aí. Os 5 pães e 2 peixinhos. Ele se multiplicou, porque o pessoal estava com fome. Então, a gente olhando para a Bíblia, isso tem que manter do nosso coração essa chama acesa. Mas muitas vezes a gente não tem um mecanismo, uma engrenagem para fazer o trabalho e nem a motivação. Cara, que hoje para mim foi uma aula. Motivou muito. Eu estou me comprometendo a fechar com vocês. Entendendo? Fechar não somente na ajuda, né, na campanha na igreja. Nós temos a campanha na igreja, ajuda na igreja, que ele pode enviar o donativo para algum lugar para fazer o trabalho e também junto com vocês para a rua, para ação, porque é muito E deixa eu te contar uma coisa, a igreja que não faz missão urbana, ela não está cumprindo o seu propósito na Terra. É bem interessante, você está falando aqui essa palavra de se comprometer, mas quem está nos assistindo agora em casa, de repente você não vai estar conosco, porque você está nos assistindo de outro lugar. Lá na África, se você não fizer o social, é impossível de pregar o evangelho. Então, você que está assistindo, talvez você vai fazer aí na sua região, aí na sua casa. Talvez você não faça sozinho, mas vai ajudar a igreja local a fazer esse trabalho social que vai ser como isca, que vai
abençoar e vai amar, né, dizia os mais antigos, faça o bem sem olhar a quem. Aqui na igreja nós temos uma missão. Ninguém é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Mas todos os salvos possuem boas obras. Não haverá um salvo que tem mais obras. Se ele for um homem mau, que do seu mau tesouro tira coisas más, ele vai para o inferno. Não consigo acreditar na salvação de uma pessoa de obras más, que tem maldade no coração, que vê o próximo padecendo, precisando de ajuda e nada faz. Eu não consigo acreditar na salvação de uma pessoa dessa. Bom, Nilo, a pergunta que chegou aqui agora. Qual foi as maiores dificuldades que você enfrentou na evangelização da Noite do Carinho? A maior dificuldade é o início, né? É a preparação, aquela logística, porque nós temos que pedir, contar com os irmãos Que doem. E algumas vezes a gente tem que sair para poder buscar. Agora você imagina, eu tenho que sair para buscar, agrupar o pessoal em dias de trabalho, né? Esse dia eu tenho que dar um tapa, né? Que eu tenho que ficar focado ali. Aí eu tenho louvado a Deus que Deus tem enviado pessoas. Então, alguns ainda pegam no meio do caminho. No meio do caminho. Então, Tá mas saindo do trabalho. mesmo assim, essa é a parte que mais, tipo assim, fica difícil, que eu acho, né? Mas, glória a Deus, até a parte que eu achava que era mais difícil, agora está ficando mais suave. O próprio Senhor está enviando pessoas para poder ajudar. E é legal falar, Nilo, que são 3 equipes, né? A equipe que vai cedo, às 8 da manhã lá para sua casa, começa a cozinhar junto contigo, né? Tem o recolhimento dos donativos que ocorre durante o mês. A equipe que vai lá cozinhar, a equipe que fica na igreja orando, liderada pela Almerinda, e depois a equipe que recolhe o pessoal que está chegando do trabalho para ir lá para o local onde o trabalho será realizado, né? Agora nós vamos ter a 4ª equipe, que é a equipe que vai trazer a pessoa para o centro de recuperação quando ela tomar a decisão, né? Eu tenho louvado a Deus pela vida de alguns irmãos. Um é o meu irmão mesmo de carne, ele não é nem irmão em tá Cristo. louco. Ele sai do trabalho dele, que ele trabalha à noite, e ele já engata lá direto. Ele trabalha no Cais do Porto. Aí tem também o Cleiton, o Carlos, agora também a Lu, o Príncipe, a Gleisiane. Tem um pessoal, a minha esposa, fera, ficou lá na frente lá da churrasqueira, que é calor, pastor. Quente, né? Pastor, eu vou convidar o senhor Apenas fazer churrasqueira. um dia É mais quente do que a fornalha de Já mostrou com o pastor. Cedraque Mesaque e Abednego. Olha, ficar lá na frente da churrasqueira, eu convido para quem se sentir. Não é um grupo fechado, tá? Para quem pessoal tiver de ouvindo várias aí. igrejas. Pessoal da AD, pessoal do pastor Almir, da Filadélfia, AD Filadélfia. Vem gente da comunidade de Santa Cruz da Serra, Parque Paulista, nós de Xerém, tem irmãos, só que assim, a gente está citando as representatividades, mas é sempre 1, 2 irmãos, 1, 2 irmãos, não é um grupo grandão não. Então, de repente, alguém que esteja aqui assistindo agora, quero ter essa experiência. Nos procure. Nos procure, que você vai. Até porque a pessoa tem vontade de fazer. O único detalhe, Mas nós temos feito aqui uma camisa importante na estratégia da evangelização da missão urbana. A gente faz as camisas porque vamos para a boca da favela. Sim. Num canto tá os traficantes e os usuários, e nós ficamos um pouquinho na parte mais clara, que é onde está a calçada do supermercado. Então a gente está tentando ir com os irmãos identificados da equipe de evangelização. Por quê? Uma situação de troca de tiro, uma situação de invasão, qualquer situação que ocorra ali, as pessoas vão nos identificar um pouco mais rápido. Então é importante a gente saber que a pessoa quer ir, que vai antes, para a gente preparar a camisa dela e ela ficar identificada no grupo, né? Ó, lembrando aqui até do CRASP, novo parceiro, né, de logística até para as pessoas que estão sendo
retirada das ruas que nos pedem ajuda. Nós agora vamos estar dirigindo para esse centro de reabilitação. E você que quer ajudar e quer conhecer, nos procure. Verdade. Eu faço questão de levar lá para você que sente no coração de doar, mesmo sem querer ir lá no dia, mas se quiser também, se sinta convidado. E importante, Nilo, a pessoa, eu tenho um problema em doar o dinheiro e ajudar. Quando dá o dinheiro é melhor porque a gente compra, às vezes, o caixa quantidade. fechada, a quantidade. Mas, eu tenho problema. Não tem problema nenhum, mano. Você dá o donativo, dá o alimento que nós receberemos de boa, sem crise, sem problema, né? Eu mostro a lista e a pessoa compra. A gente tem uma e doa, lista, a pessoa sem escolhe problema ali. nenhum. Amém. Tem perguntas aqui, gente. Eu preciso passar as perguntas para vocês. Vamos lá, ó. Diz assim a terceira pergunta. Você acredita na evangelização moderna? Quais são os métodos e estratégias para serem utilizadas no poder do Espírito Santo, mas considerando... Se eu estou entendendo bem, a pessoa está querendo falar assim, como evangelizar com esse aspecto da modernidade? Advento da internet, o advento das pessoas estarem em um outro momento, aceleradas. Como, pastor? Rapaz, é meio complicado. Essa era de digital, a internet, ela é muito complicada. Até porque, quando nós começamos a nossa reunião, a nossa conversa, eu me lembrava que a gente tinha muito ar livre, lembra? Né? É verdade. Instrumento na rua, tocando, né? E a praça enchia, né? O contato era mano a mano, né? E isso se perdeu. Por quê? Porque essa era a internet, não. É bom. Todo mundo está com o celular. Exatamente. As pessoas não param mais para conversar, não param mais para te ouvir, não param mais para ter relacionamento. Dentro de casa é assim, dentro de casa, um está no celular, outro está no celular, não tem mais conversa de sentar. A mulher está no quarto com o celular, exatamente. O marido na cozinha respondendo. Esse dia eu preguei sobre isso, acabou a conversa. A pessoa pega os pratos de comida, vai para uma sala, outra para outro lugar, não senta, mano. Mas eu lembro que antigamente os avós, almoço de família, todo domingo na casa dos avós. Comunhão de mesa, né? Sentava ali, todo mundo no quintal e almoçando junto, isso acabou. E hoje até no evangelho isso mudou muita coisa. Então se complicou muito nessa parte. Né? A gente ter esse contato, porque a era digital hoje, a modernidade hoje entrou de uma forma que as pessoas se ausenta, né? Fica longe do outro. Então fica muito mais difícil a gente ter acesso a essas pessoas por causa dessa modernidade que entrou. Nada contra isso. Né? Nada contra isso. Se souber usar a ferramenta correta, beleza. Mas é muito complicado. Legal. A próxima pergunta eu acho que já está respondida, porque seria como fazer uma abordagem se houve uma mudança ao longo dos anos e essa mudança toda tecnológica. Acho que já está respondido, o pastor Dioclésio respondeu. Pergunta agora para você, existe algum erro comum, Nilo, que você observa na prática da evangelização? Acho que a pessoa está falando assim, quais os erros ocorrem na evangelização? Você identifica algum erro na evangelização que você ressalta? Então, eu fazendo alguns lembranças de coisas de cotidiano, diário, até porque para nós sairmos para a rua, para evangelizar, nós temos que ter uma preparação. Não é de qualquer maneira que a gente vai para qualquer lugar, até porque a gente se prepara para tudo. E eu vejo hoje, tem pessoas que terminam o culto, pastor, vai embora. Verdade. E ainda fica chateado se a pessoa que foi com ela não tiver no mesmo vibe dela. Então isso daí impede que isso aconteça. Para que o mover do Espírito Santo, ela já não tem comunhão ali, como que ela vai sair para fora para liberar carinho, para dar carinho, se ela não tem tempo? Aí ela fica, no mundo dela, não abre. Aí eu vejo o que a Bíblia já nos fala, que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Tá aí, eis aí a questão, mas feliz é aquele que consegue entender isso a tempo para poder sair e fazer isso com amor. Com carinho. Eu fui pregar num determinado lugar e foi bem interessante, porque eu estava pregando, passaram a palavra para mim muito tarde, consequentemente, a gente está ali entregando a mensagem de Deus.
você vai entregar o que foi proposto ali para você, o tema que estava sendo proposto. Então, daqui a pouco eu olhei no relógio, já me passaram, faltavam, isso é sério, faltavam, o culto começou às 7, passaram para mim, faltavam 10 minutos para as 9. Então, quando deu 9h05, 9h10, né, eu já comecei a ver pessoas se levantando e indo embora. Eu falei, dos dois, um. Ou aquelas pessoas que levantaram, foram embora, não estão conectadas com Deus, ou o pastor da igreja está desconectado do seu povo. Porque quando o pastor está conectado com o seu povo e convida alguém que vai pregar e ele diz para você, você tem X tempo para poder desenvolver a mensagem, ele está desconectado, porque ele não conhece o povo dele. Ele deveria ter dosado o tempo, equilibrado as oportunidades para que passasse dentro do tempo que ele pré-estabeleceu para o preletor. Ordem e decência. Pô, mano, eu fiquei observando aquilo, aí eu fiquei pensando assim, ou o povo está desconectado, ou o pastor está desconectado do seu povo. Dos dois, um. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Se tem problema de horário, de tempo, o pastor precisa debruçar sobre este tema para conversar com o seu povo. Ou ele respeita o horário, diminui oportunidades, sim, e consequentemente quem gosta de oportunidade vai ter que se contentar com aquilo, ou o povo precisa ser educado para esperar um pouco mais, uma vez que passa faltando 10 minutos, entre aspas, para acabar o culto. Pastor, sabe o que é muito engraçado? Isso incomoda muito. Por que incomoda? Porque as pessoas, quando vão no shopping, ninguém tem pressa. Olha a vitrine, passeia, fica 2, 3 horas ou mais dentro do shopping. Não tem pressa. Vai para pizzaria? Não tem pressa de ir embora, mano. Mas quando vai para a igreja, se passar um pouco, quer levantar e ir embora. Se coça. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito complicado. Mas é, pastor. O povo de Deus é complicado. As pessoas hoje em dia estão perdendo temor. Tem pressa de sair da presença de Deus, mano. Verdade. Tem pressa. E às vezes chega atrasado. E eu lá na igreja eu falo, gente, o nosso culto, aqui acaba a reunião, mas o culto não acaba. Deu um momento que você, setor que como teu Salvador, começou teu culto não acaba mais. Você cultua dentro de casa, você cultua no teu trabalho, você cultua dentro do ônibus, dentro do teu carro. Às vezes tu no carro dirigindo, bota no louvor, meu irmão, sinta a presença, começa a falar em língua da glória, eu grito dentro do meu carro, eu e Deus ali, meu momento, eu estou cultuando a Deus. Então eu lembro disso, é muito difícil. Às vezes alguém me dá fechado, eu fico, calma, você está cultuando Seu a Deus. Seu filho da promessa. Meu Deus, mas, Senhor, eu estou cultuando a Deus. A nossa vida é vida de louvor a Deus. A minha pessoa acha que, minha vida de louvor porque eu canto. Tua vida de louvor porque você louva na tua atitude a Deus. Amém. Tua vida de louvor porque você honra o teu Deus. Então, tua vida de louvor a Deus não é porque você canta, não. Culto é um estilo de vida, né? Exatamente. Então, até porque, pastor, rapidinho te cortando, será que ela realmente sabe para onde que ela está indo? Porque lá em cima não é só aleluia e glória a Deus e aleluia. No céu só vai louvar. Será que vai ter que pressa de ir embora do céu? Para onde que ela vai? Vai descer apertar o elevador para descer? Desculpa, nem vai. Nós estamos aqui na Terra treinando. Exatamente. Então, quando tá naquele momento da adoração intensa, adoração extravagante. Meu Deus. Mano, se tu não consegue se alegrar, gozar naquele momento ali, no céu tu vai fazer o que no céu? Então, se a Bíblia diz que lá nós só iremos santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Só adorar, mano, só cantar a Ele. Então, pra que pressa, cara? Isso é pressa de Deus, mano. A gente não tem pressa pra nada. Às vezes ver meu time na TV jogar, eu fico ali 2 horas vendo futebol ali, cara, de boa, não tenho pressa pra sair. Às vezes vai maratonar uma série, né, Netflix. Fica deitado até se apostata da fé, porque deixa de ir pro culto. Um dia, eu e minha esposa, nós começamos a assistir uma série, e eu não tenho esse costume. Rapaz, começamos às 9 horas da noite de um dia. Nós vimos o dia raiar no outro dia. Cara, eu e minha esposa falei, filha,
que nós fizemos? Por isso que Tá vendo? Eu e minha esposa, falei, cara, mas assim, a gente faz isso numa série, maratona. Cara, vamos maratonar na presença de Deus, mano. Vamos queimar na presença dele, pra que pressa, mano? Por isso que pastor, por isso que eu, voltando até pegando um gancho lá na Noite do Carinho, que eu passei até a refletir no que o pastor falou algumas vezes em make-off comigo, sobre quando eu falava, pastor, tá pesado, preciso de pessoas. Pastor, tá pesado. Pô, o Cláudio tem reclamado. Aí eu falei, caramba, é verdade, é uma reclamação. Senhor, eu passo um dia inteirinho pescando. Não reclamo que tá pesado ali, que Tá vendo? fiquei Pega nada. Aí fiquei meditando naquilo. É bom pescador Isso ele. saiu do meu coração. Glória a Deus que eu consegui entender essa Amém. situação. Porque aí a gente pega uma sexta-feira, não tem Ô Nilo, pra onde correr. Nilo, eu fui pregar numa igreja, me convidaram. Mano, uma batista. Os caras, bênção. A galera avivada. Eles fizeram um encontro que eles chamavam de viradão. Aí o viradão, me convidava pra pregar. Eu fui saber o que é, que eu nunca tinha ouvido falar. Aí fui, né? Tô pregando aí. Na época, eu falei sobre batalha espiritual na vida dos adolescentes. Era o tema. Uhum. Aí eles, pô, o viradão começou, tal. O que é o viradão? Eles vão, entra às 6 horas da tarde de um dia, todos os jovens juntos, assistem um filme evangélico, daqui a pouco começa a louvar, outro grupo faz pipoca, eles vão junto lá, alguém pega um violão, daqui a pouco começam a orar e faz o viradão, alguém prega, alguém testemunha, eles juntam todo mundo, começam a orar por uma pessoa da igreja, daqui a pouco alguém é tocado, traz uma profecia, daqui a pouco alguém é tocado, eles ligam na madrugada para alguém e ora por aquela pessoa que Deus tocou. O viradão é algo, um mover de Deus 24 horas. Dirigido pelo Espírito, né? Dirigido pelo Direção do Espírito. Espírito. Daqui a pouco todos eles param, ficam todos de joelhos e começam a orar uns pelos outros. Daqui a pouco ora pelo batismo do Espírito. Daqui a pouco eles param, todo mundo louva, aí tem um outro grupinho que sai, vai para um canto, e aí vai todo mundo para ali, dá aconselhamento. Daqui a pouco chega alguém, faz uma palestra. Mano, é algo extraordinário. Top. O viradão. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. O Nem viradão. Você me fez lembrar uma vez que a gente foi lá na igreja do pastor Josué. Curiosamente, foi a primeira vez, pastor, que eu vi algo acontecer nesse segmento. Uma irmã orou 1 hora interruptas. Ela orou como se estivesse conversando com alguém e ela orava. Falei, caramba, que interessante isso. Só que Cláudio Nilo não está acostumado. Uma pessoa só orando. A gente normalmente chama fulano, vem orar. Chama Beltrano, vem orar. Pastor, pensa que acabou? Foi mais 1 hora só de louvor interrupta, um atrás do outro. Eu falei, caramba, que coisa doida. Mas se não for desse jeito, a gente não é doido para ser confundido com esse pessoal aí fora que diz que são e a gente que não é, né? Mas que bom. E aí, mais 1 hora, e foi 1 hora de uma pessoa. Gente, deixa eu fazer as perguntas que estão aqui. Qual é o papel da oração na evangelização? É possível evangelizar efetivamente sem uma base sólida de intercessão? Pastor, querido, começa contigo. A primeira é o Nilo? É ele, né? A pergunta foi geral para todo mundo. Não tem como. Não tem como evangelizar sem orar, sem intercessão. Porque a intercessão, ela quebra barreira. A intercessão costumamos dizer que é artilharia antiaérea. Ela vem no alto, quebrando as barreiras espirituais para que na terra conseguimos alcançar o alvo. Então não tem como evangelizar sem oração. É muito importante. Sem uma base sólida de intercessão, exatamente, não dá para... Não dá. Não tem como. Não tem como. Você ir para frente de batalha sem estar guardado, protegido. E como você alcança o coração da pessoa? E uma coisa importante, lá na Noite do Carinho, a gente sempre, ao término, a gente ora com todo mundo. Por quê? Para que evite retaliações satânicas. Exatamente. As nossas famílias estão em casa, filhos dormindo, esposas às vezes dormindo,
e você está na frente de batalha. Então é importante que nós coloquemos diante de Deus a nossa vida e as batalhas espirituais que enfrentamos naquele momento ali. Existem pessoas que são alvejadas na frente de batalha. Eu me lembro de uma evangelização que nós fizemos e ainda éramos muito imaturos, tínhamos um grupo de teatro e uma das jovens, que hoje congrega conosco, fez o papel na peça de enfermidade. E ela estava com a cabeça enfaixada na peça e suja de sangue e foi fazer o papel. Nós não tínhamos noção da batalha espiritual que estávamos enfrentando. Quando estávamos voltando, ela subiu no caminhão para ir embora. A gente foi com um caminhão que fizemos de plataforma para subir ali na hora do louvor, da adoração e tal. E ela caiu, bateu com a cabeça e o lugar onde estava com a faixa suja de sangue, ela ficou com a faixa e sujou de sangue. Eu falei assim, o mundo espiritual reproduz no mundo material. Por isso a necessidade de nós orarmos e entregarmos a Deus a vida das pessoas que participaram daquela luta espiritual da evangelização. Sim, até porque, pastor, Satanás não respeita a carteirinha, não respeita título, respeita nada disso, respeita o poder do Espírito Santo. É o que ele respeita. Porque se ir para frente de batalha, evangelismo, a gente não sabe o que vai encontrar lá na frente. E, geralmente as pessoas estão todas possessas de demônios, pessoas sob ataque, né? Debaixo de aonde ataque. é como se compartilharam ao ponto da pessoa querer agredir fisicamente. Então, lembrando disso mesmo que eu ia falar, até mesmo na vez que Deus dá sempre uma estratégia diferente. Nenhuma noite do carinho foi igual a outra, nenhuma. Teve um dia que foi interessante que a gente pegou, aí... Estávamos com quase 200 quentinhas, né? Tava com uns 150 quentinhas, fora o que a gente tinha dado para o pessoal que vai trabalhar, né? Todo o pessoal que trabalha, eles fazem uma refeição para não ficar com fome durante o trabalho. E desviar do foco, do propósito. E lá chegando, tinha outros irmãos também que estavam distribuindo outras coisas, e a gente saiu de lá, fomos para a Praça do Maitá, e de lá nos deslocamos para a Rodoviária Novo Rio. Da Rodoviária Novo Rio fomos para a Central. Paramos na Central do Brasil. E aí fizemos um turismo. Chegando lá na Central do Brasil, um cidadão lá chegou, falou que ia dar um soco na minha cara. Mas a gente tem que explicar o porquê. A gente tem um propósito, a Noite do Carinho, alguns propósitos que nós traçamos. A quentinha é dada para quem está naquele momento ali. Normalmente nós não damos 2 quentinhas para uma pessoa que ela vai desperdiçar. Sim. Ou ela vai desfazer daquilo ali. Então, esse é um propósito. Segundo, para receber a quentinha, ela antes tem que receber oração e uma palavra. E essa pessoa não quis. Essa pessoa não queria que orássemos por ela e não queria de jeito nenhum. Então, ela se levantou e ficou gritando, você vai me negar uma quentinha? Nós falamos, nós não vamos negar uma quentinha, mas vem aqui que nós vamos orar por você e você vai ganhar a quentinha. E aí a pessoa se levantou contra nós, falou para o Nilo, pondo o dedo em rixa, e disse assim, eu vou dar um soco na sua cara. E aí, automaticamente, eu já lembrei, porque nós estamos guarnecidos, porque nós temos um ciclo de oração com a irmã Almerinda lá na igreja toda sexta-feira, mesmo quando nós oramos para sair e oramos encerrando para que o Senhor conduza tudo desde o início, lá na parte da manhã, nós temos a nossa irmã que toda sexta-feira está lá de intercessão. Na frente de Muito batalha. Nós importante. estamos guarnecidos, graças a Deus que a irmã está intercedendo por nós. E fica lá na peleja para que vá tudo bem. E aí foi de onde chegou uma pessoa... O socorro chegou muito rápido. O socorro vem do alto, o meu socorro vem do Senhor. E Deus enviou uma pessoa ímpia que se levantou e, curiosamente, dotado de uma autoridade que eu não havia visto ainda na rua. Quando aquele homem chegou, os camelôs, os moradores de rua, os mendigos, os transeuntes, o pessoal que fica ali transitando, todos pararam. E veio uma comitiva atrás dele, de pessoas atrás dele, daquele homem. E ele disse assim, você não quer receber oração?
Antes deles orarem por você, veja que Deus está operando tanto que antes deles orarem por você, você já está recebendo o livramento. Porque em outra situação, você já estaria todo quebrado no chão. E essa pessoa que disse que iria agredir o Nilo, colocou as mãos para trás e ficou, você vai me bater, e começou meio que chorando, dizendo isso. Ele, você está recebendo um grande livramento só por causa da presença de Deus na vida deles. Imagine se eles orarem por você. Aí o rapaz veio, apertou minha mão e falou, pastor, pode continuar o seu trabalho. E se alguém incomodar vocês, me avisa que eu vou resolver. E virou as costas e saiu. Aí... um cidadão que disse que ia dar o soco, saiu meio que revoltado. Pastor, milagrosamente ele voltou já com um semblante diferente. E chegou para mim e falou, você me perdoa? Eu falei, eu tô aqui para isso, pô. Vem aqui que eu vou me dar um abraço. Aí o pastor chegou junto, nós abraçamos disse, ele. Pode orar por mim. Pode orar por mim. Era inimigo. Era opressão maligna. Exatamente. E Deus Aí nós operou. oramos, entregamos a quem tinha para ele saiu nos abraçando e agradecendo. Exatamente. Então existem esses confrontos que são essencialmente espirituais. A oração, Opressão. a oração é para isso aí, para quebrar essas barreiras, né? Tanto na vida deles e proteger quem está fazendo o trabalho. Eu costumo dizer que a oração move a mão de Deus em favor daquele que está orando. Sim. Ou quem é o objeto das nossas, Oração. direcionado à oração. Então, eu acho que uma das coisas que nós precisamos fazer é orar. E eu já ministrei uma vez sobre isso, eu disse assim, é curioso, porque na casa de oração, o que menos se faz é orar. Oração. Por isso eu louvo a Deus pela vida da Almerinda. Glória a Deus, minha irmã. Deus te fortaleça aí, que a gente vai para frente de batalha contando com você. O que a Bíblia diz? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É que E você às falou. vezes nós fazemos muitas coisas. Aniversário do grupo, das irmãs, dos irmãos, aniversário disso, não sei o que, fazer. Menos orar. Só na hora, na casa de oração. Meu É Deus. curioso, né? Então eu acho que nós estamos aqui no RamaCast suscitando também uma restauração, um avivamento no sentido de voltar aos princípios, Amém. de corrigir rota. Eu acho que nós somos voz profética para colocar o povo a refletir, para corrigir rota. É época de correção de rota, porque o retorno de Cristo, a vinda de Cristo é proeminente. Irmãos, está tudo acontecendo. Rapaz. E nós temos que nos posicionar para manifestar o amor de Cristo, corrigir rota, o nosso coração, alinhar com a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus, se for a mesma que a nossa, quando a nossa vontade for a vontade de Deus, a oração vai trazer milagres. Nós vamos viver tempo de avivamento. Amém, Eu gente? acredito Amém. que nós Tem estamos perguntas? vivendo isso, hein? É verdade. Vamos lá. Temos mais pergunta. Como evangelizar nas redes sociais? Qual a forma como se atinge os jovens a engajarem, por exemplo, na música, no louvor? Eu acho que é isso que a pessoa está falando. Como você influencia nas redes sociais? A forma como os jovens vão se engajar na música e no louvor? Acho que é isso. Para quem? Ah, para vocês dois. Amém, pode ir, pastor. Deixa que eu deixo. Bem, como influenciar nas redes sociais, né? Hoje as plataformas, né, o próprio YouTube, tem como gravar e trazer, né, o jovem a palavra, a presença de Deus, né, incentivando a esse trabalho. Lá na igreja, todos os meninos do altar, eu tenho todos nasceram na igreja, batizei, né? Ensinei os primeiros passos, hoje estou estudando, são meus discípulos. O pastor vai conhecer lá no sábado, são todos jovens, adolescentes, de 14, 15 anos, desses anos todos que ministram no altar da igreja. Então, e através deles, eles alcançam, né, os colegas deles, que essa rapaziada mais nova aí são melhor que eu, né, na era digital. Então, eles mesmo alcançam, eles mesmo conversam entre si, né, perguntam como é que faz as notas, como é que é o hino. Então, eles compartilham e um vai incentivando o outro. E a rede social hoje em dia faz videoconferência, né? A chamada, a conversa,
bate-papo. Então, hoje, a área digital já nos ajuda muito nesse sentido, né? Eu acredito que por esse lado nós conseguimos alcançar o jovem e incentivar, né, o jovem a aprender esse ministro, né, tocar, a se engajar nas coisas de Deus através das redes sociais. Amém. A pergunta foi como, né? Como? Já começa por nós. Nós temos uma mídia, né? E se a gente não der o exemplo de ir lá e curtir, comentar e compartilhar, a gente não está ensinando. Nós temos jovens na igreja e os jovens fazem parte da mídia. E jovem gera jovem. Olha só, gente, muito boa, Nilo, muito boa. Jovem gera jovem. Agora segura essa daí que vai começar por ti mesmo. Você acha que estão substituindo a evangelização por entretenimento? Essa é a pergunta. Eu não só acho, como acredito nisso aí, porque hoje você, como mesmo você falou, fazem culto pelo aniversário de 30º, 40º da igreja, do Ministério de Louvor, do grupo das irmãs, de não sei o quê. E o foco principal está sendo esquecido. Eu louvo a Deus. Pastor, primeira resposta. A nossa igreja faz, agora em agosto, 3 anos de ministério. E eu não senti no coração de fazer festa. Vamos fazer o culto de gratidão a Deus pelo 3º aniversário da igreja. Amém. Agradecer a Deus por nascimento da igreja. Agradecer a Deus que tem nos sustentado. O senhor me conheceu, numa situação minha complicada, o senhor lembra, né? Quando esteve lá na igreja. E Deus nos sustentou até aqui. Ebeneze. Então, vamos estar agradecendo a Deus. E até nos cultos hoje, a maioria faz entretenimento. Faz do altar palco. Verdade. Faz do altar lugar de apresentação. Faz do altar, né, lugar para mostrar o teu talento. E não é. Altar lugar de morte. Altar lugar de morte, de entregar, de morrer para você mesmo, para que ele cresça. Amém. Para que ele apareça. Então, menos na presença dos demais. Quanto mais diminuir, quanto mais ele vai crescer. Eu estava hoje conversando com o pastor Josué, ele me visitou no escritório, aí eu tenho um flip chart lá, né? Estava conversando e mostrando ele. Fui convidado para ministrar na Batista, lá da Rua 1 do pastor Alexandre, sobre adoração. Esse era o tema. Então, adoração, ela vem de 2 terminologias, uma grega e um hebraico. Uma significa prostrar-se, a outra significa servir. Então, para adoração, a melhor definição é servir prostrado. Eu me lembro de João. Importa que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus é tentado lá no monte, no deserto, que ele é levado ao monte, Satanás faz uma proposta para ele. Se prostrado me adorares. Aí ele diz, aparta-te porque ao Senhor teu Deus adorarás. E somente a ele adorarás. Ou seja, somente a ele servirás. A proposta de Satanás era se prostrar e o adorar. E servir. Trabalhar para ele, que é mistério. A palavra é mistério. Então, o que eu vejo? Na nossa geração, infelizmente, a gente às vezes atrai a atenção para nós. A gente não se prostra para que as pessoas não nos vejam. A gente não serve para que o Senhor se mostre. E aí eu vi uma outra ministração que eu achei muito interessante. O irmão dizia que no mundo antigo, quando na época de Abraão, até tem um episódio que os servos vão buscar a esposa para Isaac. E naquela época, quando o rapaz estava comprometido com a moça, ele não podia ter contato com ela. Então, como que era feito? Ele escolhia aquele melhor amigo para levar as rosas, para levar os presentes, os aromas. Só que tinha que ser alguém de muita confiança e que não atraísse, não seduzisse o coração da moça. Porque a moça não conhecia o seu marido. É mais ou menos essa relação. Mas na cultura judaica... O noivo, ele nos chamou para cuidar da noiva. E não atrair para nós a atenção. Então, mas na cultura judaica, o noivo, ele vai até a casa da noiva,
entrega o dote, pega o seu melhor amigo, deixa tomando conta da noiva e ele volta para trabalhar, para preparar a festa para o casamento. A confiança que ele tem no amigo. É exatamente assim a igreja. É essa confiança que Deus nos deu. Exatamente. Para não chamarmos a atenção para Então, nós. quando Jesus fala ali em João, que o Pai procura adorador que adora em espírito em verdade, porque todo ser humano é adorador. Ele quer adorar alguma coisa. Ele nasce um adorador. Todo ser humano é adorador. Ele adora um time de futebol, ele adora o carro, ele adora alguma coisa, ele vai adorar. O propósito é exatamente isso. Mas a adoração é errada. Né? A falsa adoração, porque a verdadeira adoração, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em Se ele verdade. fala que procura os verdadeiros, é porque O existe. falso, exatamente. Só para deixar bem claro, eu não sou contra a fazer entretenimento, porque entretenimento com propósito Exatamente. gera frutos, tá? Porque às vezes, de repente, a pessoa O pode ser humano é sociável. né? tá assistindo e vai, não, eles são contra. Não, eu não sou contra isso. Só que quando a gente coloca o nosso coração somente naquilo, porque precisa de mais coisas, não é só isso. Não é só louvar, não é só pregar, porque pode ter pessoas que pregam, que louva e vai chegar naquele grande dia lá, Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque viu a pessoa necessitada, não fez nada. Ou então passou de largo, como fez lá na época antiga, o sacerdote e o levita. E aí o samaritano foi lá e Mostrou como tem que fez o papel do sacerdote, fez o papel do levita. Quem não era nada, não é? Deus escolhe as coisas que nada são para envergonhar as que dizem Exatamente. ser. Então, nesse segmento que eu tento fazer, porque eu não gosto muito de aparecer. Mas se você for ver lá, eu sou aquela formiguinha que no tempo de frio está trabalhando, está procurando botar as coisas em ordem para que venha o outro, porque a obra do Senhor não é assim, não é um que planta, um rega, mas e Deus é que dá o crescimento. Verdade. E glória a Deus por isso. Amém, gente. Ai, tudo que é bom dura pouco. Olha, passou tão rápido, foi muito agradável esse RamaCast de hoje. Quero agradecer vocês dois pela participação. Nilo, se alguém quiser participar da Noite do Carinho, deixa seu contato, sinal de fumaça, WhatsApp, Instagram. Mano, como é que faz para te encontrar? Então, vamos lá. Pode fazer contato também com a comunidade. Telefone 21 964 303 316. Repetindo? 21 964 303 316. Aquele que quiser também doar, quiser conhecer, esse aí é o Pix, tá? E aí você pode também estar acessando os canais da comunidade Ramaxerém. Inclusive, aqui no vídeo, durante o RamaCast, nós hoje começamos não só a dar os endereços, mas também tem aqui os dados bancários que você pode estar direcionando a tua oferta da Noite do Carinho. Basta, onde você vai colocar o nomezinho ali, colocar Noite do Carinho. Essa oferta vamos destinar para a Noite do Carinho. Vamos identificar a sua oferta para a Noite do Carinho, tá bom, gente? Meu mano querido Dioclésio, meu mano, manda um beijo a todos os irmãos da Atos 2, tô louco pra chegar sábado, tá com vocês lá, vai ser bênção. Meu mano, muito obrigado por ter vindo, quero desejar você, cara, depois que eu te conheci, eu quero dizer pra você o seguinte, te amei, Jesus. Glória a Deus. Você é um parceiro, um cara, pô, você ganhou meu coração. Amém. A gente tava na diretoria conversando, aí ele foi muito honesto, virou e falou assim, mano, não dá pra eu ficar na diretoria. Aí o pessoal, pô, por quê? Eu tenho um trabalho que me impede. E, de repente, dentro da diretoria do Café de Pastores da Conexão Sudeste, foi levantar a oferta. O que foi o primeiro ofertante foi ele. E no dia do evento, passou a manhã carregando as cadeiras. Não foi à noite. Ele veio à noite. Ele veio no dia à noite e pegando o dia de manhã cedo. Ele levou de noite para que ocorresse o café no dia seguinte de manhã cedo. Foi o que mais trabalhou. Eu falei, é injusto que esse cara saia aqui da diretoria. Eu falei, tem gente que não trabalha, tem gente que trabalha e tá querendo sair por honestidade. Eu falei, não, meu mano, você tem que estar. Se você não estiver, quem sou eu para estar, pô?
E aí ele tá lá com a gente, tem sido uma benção, meu mano. Muito obrigado por ter vindo, foi uma benção. Pô, pastor, eu que agradeço, né? Experiência maravilhosa. Passei aqui na prova, estava muito nervoso, como é que é isso aí, mas foi benção, prazer de compartilhar um pouco, né? E sentar aqui com vocês e aprender, que a gente aprendi muito, fechamos aliança, né? Com um trabalho Amém. lindo, né? E o reino que ganha com isso, né? Noite do carinho, muito bom. Eu quero dar carinho também. Amém. Amém. A gente dá, a gente recebe carinho. É verdade. Isso é muito bom. Essa sinergia, nessa troca bacana. Deixa eu só falar uma coisa aqui. O pessoal tá mandando mensagem aqui, ó, tá pedindo para eu explicar novamente como são feitas as doações para a Noite do Carinho. Quando você faz um Pix, você tem a opção ali de colocar o nomezinho, escrever alguma coisa o que você quiser. Então você vai escrever assim, olha, esta oferta vai para a Noite do Carinho. É só botar Noite do Carinho que vamos identificar que essa oferta que estará sendo feita vai para a Noite do Carinho. É porque aqui durante o RamaCast fica o link com o QR Code do Pix e os dados bancários para fazer o depósito. Tanto o depósito quanto o Pix que for feito aqui oriundos daqui dessa conversa e você quer destinar para a Noite do Carinho, é só colocar ali que vamos destinar esse Pix para a Noite do Carinho. Às vezes a pessoa é de longe, aí fala, eu queria participar, mas eu não conheço, não vou estar lá junto, não tem como entregar. O Pix está aí no seu vídeo, vai ser fácil de você destinar para a Noite do Carinho. Só lembrando aqui que eu quero agradecer todos os irmãos que desde o início têm colaborado. E não convém falar o nome, mas olha, muito obrigado, continue, porque a obra está sendo de grão relevância para as nossas vidas que estávamos dentro de 4 paredes. E hoje nós estamos cumprindo o ID. Invista nesse ministério, que é para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Tem sido bênção cada dia que nós vamos para essa Noite do Carinho. Tem abençoado vidas e tem tirado vidas das ruas. E mais para frente vamos estar mostrando o Tadeu, que tem sido um marco para nós, para nos avivar. Amém. Bom, gente, eu vou dar aqui as nossas redes sociais, enquanto o Endel me manda aqui, que eu tô aqui meio enrolado, mas ele vai me mandar e eu vou conseguir mandar para vocês. Aí vou falar aqui, pessoal que quer estar conosco, deixa eu falar para vocês. Eu acabei de lançar um livro, eu vou pôr aqui na tela para você enxergar direitinho aqui, tá bem pertinho, ó, tá vendo, gente? Frutos da perseverança. Quando desistir não é a opção. Você que deseja adquirir este livro, aqui eu conto alguns testemunhos da minha vida, de como o Senhor Jesus influenciou e impactou a minha vida, tanto na advocacia, na minha vida profissional, meu casamento, meu ministério, o chamado de Deus para a minha vida. Eu tenho certeza que vai ser bem edificante para você e vai abençoar a sua vida, tá bom? Quero mandar aí para você esse livro, é muito baratinho, entre em contato conosco que nós vamos destinar um livro para você, tá bom, querido? Muito obrigado por tudo. Vou dar aqui as redes sociais para que você nos siga, compartilhe e curta. O Endel colocou misericórdia aqui, mas tudo bem. Bom, pelo YouTube você pode se inscrever nas nossas redes sociais e assinar o sininho. Cada vídeo que nós lançarmos você vai receber, e se você nos seguir, a plataforma vai entender a relevância desta mensagem que carregamos e com certeza vai entregar para muito mais pessoas. YouTube é só escrever Comunidade Ramá Xerém ou Ramá Xerém, já vai sair o nosso YouTube e você vai nos seguir, vai ter ali mensagens que vai edificar a sua vida e nossos vídeos ao vivo. Pelo Instagram, Ramá_Xerém. Repetindo o Instagram, Ramá_Xerém. Pelo Facebook é só botar Ramá Xerém e vai estar junto conosco, tá bom? Gente, beijo grande, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Vamos orar encerrando, pedir o meu nobre colega aqui, o pastor Dioclésio, para estar orando, agradecendo a Deus, colocando a vida dos nossos webinar aí que está acompanhando junto conosco e também os irmãos que nos acompanham de longe e de perto, amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Amém. te adoramos, Pai querido, nesta noite, por Amém, esse dia Senhor. tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigado pelo pastor Marcos Paulo. Amém, Senhor. Pai, por todos os irmãos aqui presentes, Pai.
pelos irmãos que estão nos assistindo, Pai querido, das redes sociais. Sim, Deus. Que o Senhor, Pai, abençoa cada um poderosamente, Pai querido. Que as nossas vozes, Pai, chegam em lugares, Pai querido, que precisa chegar, Pai. Nossa voz ecoa, Pai querido, ela produz o resultado ao qual foi mandado. Senhor amado, que possamos aprender a cada dia contigo, Senhor, amar o próximo. A cada dia, Pai, amar, Pai, aqueles, Pai, que precisa. Pai, que então, Pai, eu te agradeço por essa noite. Nos leva em paz para nossas casas, nos dê a noite de paz, de bênção. Pai, muito obrigado. Te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém e amém mesmo. Vou me despedindo de você até o nosso próximo RamaCast, deixando o versículo de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Obrigado e um beijo grande. Desejo a você uma semana de saúde, paz e prosperidade. Tchau, gente. Um abraço. Glória a Deus.